Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que tem por título A Promessa da Proteção Divina. Mais uma vez, nós estamos estudando sobre as promessas de Deus. Nós já vimos como identificar uma promessa de Deus na Bíblia, nós já vimos os tipos de promessas que existem na Bíblia, e depois nós passamos a estudar algumas das promessas. É sempre importante a gente lembrar que as promessas de Deus não se resumem a essas 12 promessas que nós estudamos ou vamos estudar nesse trimestre. A Bíblia contém muito mais promessas, Deus contém muito mais promessas. Essas 12 são apenas 12 promessas que são mais, vamos dizer assim, cruciais para a vida cristã, ou que abrangem todo cristão, são mais, não vou dizer mais importantes, porque se Deus prometeu alguma coisa, certamente é importante. Deus, ele não é como nós que prometemos coisas ao vento. Então, acho que talvez mais importante não seja a melhor palavra. Pode entrar. Eu acho que mais importante talvez não seja a melhor definição. Mas promessas fundamentais, mais conhecidas, ou mais, que estão mais presentes no nosso dia a dia, vamos assim dizer. E hoje nós vamos estudar vamos ver sobre a promessa da proteção divina. E é importante a gente já começar falando que a promessa da proteção divina não é uma pólice de seguro. Muitas pessoas entendem que a promessa da proteção divina, ou seja, Deus é meu protetor, é como se fosse uma pólice de seguro que você recebe quando você se converte, e você guarda aquilo no bolso, e a qualquer momento você invoca aquela pólice e fala, opa, estou protegido. Não é assim que funciona, nós vamos ver que tipo de proteção Deus nos oferece, que situações que Deus nos protege. E nós vamos, inclusive, ver que tem situações em que Deus já nos deu proteção, nós é que não utilizamos. Amém? Para o nosso texto base, nós vamos ler em Efésios capítulo 6, do verso 10 ao verso 17, e depois nós vamos ler em Salmos capítulo 91, do verso 1 ao verso 8. Pode entrar, crianças. Então, Efésios capítulo 10 e Salmos 91. Você vai entrar? 6, perdão. Efésios 6 e Salmo 91. Então, Efésios capítulo 6, do verso 10 ao verso 17. E depois, Salmos 91, do verso 1 ao verso 8. Quando nós falamos de proteção divina, nós vamos ver nos textos, nós vamos ler, a Bíblia ela nos fala que Deus nos promete tanto espiritualmente quanto fisicamente. Ou seja, existem dois tipos de proteção que Deus nos oferece, ou a qual nós temos direito quando nós servimos a Ele. Efésios capítulo 6 fala sobre proteção espiritual, e o Salmo 91, o famoso Salmo 91, fala sobre proteção física. Então, Efésios capítulo 6, do verso 10 ao verso 17, diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora vamos para o Salmo 91, do verso 1 ao verso 8. Salmo 91, do verso 1 ao verso 8. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro.
A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Bom, pode entrar. Bom, como nós falamos, hoje nós vamos estudar sobre a promessa de proteção que nos é oferecida da parte de Deus quando nós nos tornamos cristãos, quando nós nos tornamos servos de Deus. E aí a gente já parte do primeiro, a gente tem um primeiro ensinamento. Essa promessa, como nós vimos na primeira aula, existem promessas condicionais e promessas incondicionais, certo? A promessa da salvação, do ponto de vista subjetivo, ela é incondicional. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, todos aqueles que aceitarem o sacrifício de Jesus recebem a promessa da salvação. É incondicional, não tem condição, não tem, é só para homem, é só para mulher, é só para adulto, é só para criança, é só para velha, é só para europeu, é só para americano. Não, é incondicional. Quando nós falamos da promessa da proteção divina, essa promessa é condicional. Diego, mas como que você diz, baseado em que você afirma que a promessa da proteção divina, ela é condicional? Porque Deus só protege aqueles que estão debaixo dele. Deus só protege aqueles que o servem. Deus não tem compromisso em proteger as pessoas que não o servem. As pessoas que não aceitaram o sacrifício do seu filho. A prova disso, a primeira, é que Efésios, Paulo está falando para a igreja de Éfeso. Então ali você tem uma proteção para a igreja, senão Paulo falava para todos. Não, a carta de Paulo era uma carta universal. Mas não, a carta de Paulo é uma carta endereçada a uma igreja. Mas ainda sobre isso, no capítulo 91, começa dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, uma pessoa que não habita no esconderijo do Altíssimo, não vai descansar à sombra do impotente. Então não tem a proteção de Deus. Então é importante a gente ter isso como ponto de partida. A promessa da proteção divina, ela é garantida àqueles que estão debaixo do Senhor nosso Deus. Ah, Diego, mas e se eu por acaso não quiser ficar debaixo do senhorio de Deus? Então Deus me protege? Bom, ele até pode te proteger pela graça comum, que nós já estudamos aqui em algumas quartas-feiras. Quando a gente fala da graça de Deus, existe um tipo de graça, vamos assim dizer, ou ela se apresenta em forma de graça comum. O que é graça comum? É quando Deus age com graça para todos, para a humanidade. Então você não pode afirmar que Deus não protege pessoas que não se chegaram a Ele. Pela graça comum, Deus até pode proteger. Agora, Ele não tem um compromisso de proteger. Ele não tem a promessa. Essa pessoa não tem a promessa de proteção divina. É importante nós entendermos essa diferença. Então, mais uma vez, quando uma pessoa se compromete com Deus, Deus se compromete com ela. Deus é fiel com aqueles que são fiéis a Ele. E nesse comprometimento, nessa fidelidade, Deus apresenta, Deus entrega então a promessa da proteção divina. E quem não tem compromisso com Deus, até pode ser protegido, mas não como resultado de uma promessa, ou não como resultado da promessa de Salmos capítulo 91 e de Efésios capítulo 6. Tudo bem até aí? Bom, então nós vimos aqui que a promessa da proteção divina, ela se apresenta, ela se revela, ou ela se divide em duas formas. Nós temos, no Salmo 91, a promessa de proteção física, né? Aqui, Salmo 91, o salmista está falando de refúgio. Claro, sempre tem o sentido espiritual, mas o Salmo 91 ele é mais direcionado a uma proteção física, a uma proteção, vamos dizer assim, real. Real no sentido que você pode ver. Então, a gente tem diversos exemplos na Bíblia, onde o povo estava passando, ou o povo como um todo, seus servos estavam passando por dificuldades, por lutas, por problemas, por perseguições, e Deus enviou o socorro, protegendo fisicamente, protegendo militarmente, vamos assim dizer. Quantas guerras Israel estava perdendo, e aí ora a Deus, e Deus então dá a vitória para Israel, protege Israel. Quantas pessoas, quantos servos de Deus estavam sendo perseguidos
sendo procurados para serem mortos, e Deus trouxe salvação, trouxe refúgio para essas pessoas. Então o Salmo 91 ele fala mais sobre proteção física, aquilo que nós podemos ver, aquela proteção de, caramba, eu estou sendo perseguido, e agora o que vai acontecer? E Deus vai lá e protege os seus servos. E Efésios capítulo 6, como a gente já falou, Paulo, ele fala da proteção divina. De novo, você também pode entender, sempre tem um sentido, nesse caso, não um sentido espiritual, mas um sentido físico, mas majoritariamente, ou mais especificamente, Paulo está falando sobre uma proteção espiritual. E aí é o famoso texto onde Paulo apresenta a armadura de Deus, a armadura do cristão. E, de novo, a promessa de Deus é de proteção. Essa proteção espiritual é apresentada em Efésios capítulo 6 através da armadura de Deus. Só que de nada adianta você ter uma armadura e não usar a armadura. Então a gente vê que Deus protege espiritualmente? Protege. E para essa proteção, ele desenvolveu, vamos assim dizer, uma armadura. Capacete, couraça, cinto, calçado, escudo, espada. Agora, se você sai para uma guerra, você tem toda uma armadura, imagina que você faz parte de um exército. E aí o exército vai para a guerra, e aí o general do exército, o governo, sei lá, ele fala assim, olha, você vai para a guerra, tá aqui a sua armadura, tá aqui a sua arma, tá aqui a sua proteção, tá tudo aqui. O seu nome, o seu tamanho certinho. Se você sai para a guerra e pega essa armadura, você está protegido. Agora, se você sai para uma guerra e deixa a armadura, obviamente, o general não tem culpa. Se você for atingido, por exemplo, aí você vai falar com ele, pô, general, fui atingido na guerra. Poxa, mas foi atingido, o que aconteceu? O capacete não serviu, a sandália ficou pequena, o escudo estava furado? Não, é porque eu deixei o escudo em casa. Ele fala, poxa, mas você tinha o escudo, eu te dei o escudo. Você que não usou o escudo. Então é importante nós entendermos isso também. Porque muitos cristãos entendem que a proteção divina, tanto física no Salmo 91 quanto espiritual em Efésios capítulo 6, ela é uma proteção automática. Sabe aqueles filmes de ficção científica que você tem uma nave espacial e aí o comandante da nave está no meio de uma batalha interestelar e ele aperta um botão e bum, você tem um escudo, né, protegendo, e aonde você vai aquele escudo está ali protegendo e tal. Não, não é assim que funciona. Ah, mas a Bíblia diz que anjos estão ao meu redor. Sim, eles estão ao seu redor para te proteger de algumas coisas. Mas, de novo, no sentido espiritual, por exemplo, os anjos até podem te oferecer uma certa proteção. Mas a maior proteção que você pode ter, Deus já te deu através da armadura. Se você deixar a armadura em casa, se você não usar as peças, ou todas as peças da armadura, você não pode chegar para Deus e falar, poxa Deus, a tua Bíblia me traz uma promessa de proteção divina e eu não estou sendo protegido. Porque Deus certamente vai falar, poxa, mas eu te dei o capacete e você não usou. Eu te dei a couraça e você não quis. Eu te dei a sandália e você ficou falando que não era a sandália que você queria. Então nós precisamos ter consciência que proteção divina não significa proteção automática e irrestrita, independente de qualquer circunstância. Independente de qualquer condição. Circunstância sim, mas condição. Existem condições para a proteção divina. Amém? Alguma dúvida, alguma pergunta até aí? Não? Pois bem, Efésios capítulo 6. Vamos começar falando sobre as proteções, sobre a proteção espiritual. Efésios capítulo 6, no versículo 11, no versículo 10, Paulo diz assim, no demais, meus irmãos meus, e aí se você for ler a carta a Efésios, se você começar a ler desde o início, você vai ver que Paulo começa sua carta falando sobre vários assuntos, várias ordenanças, vários ensinamentos para a igreja de Éfeso. E aí quando chega no versículo 10 do capítulo 6, ele fala assim, no demais, ou seja, em todas as outras coisas, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Primeira coisa que nós precisamos aprender sobre proteção divina no âmbito espiritual é que toda e qualquer proteção deve ser buscada no Senhor. Somente no Senhor. Tem pessoas que buscam proteção espiritual num copo com água. Não tem proteção espiritual no copo com água. Tem pessoas que buscam proteção espiritual numa rosa ungida, numa flor ungida. Flor não protege de nada. Tem pessoas que procuram proteção espiritual numa pessoa, num pastor, num líder,
em alguém, uma pessoa. Não. Paulo diz, no demais, meus irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Somente o Senhor nos garante proteção espiritual. Não existe copo com água, não existe flor, não existe adereço. Tem pessoas que usam adereços como proteção espiritual. Você já viu alguma pessoa que usa, por exemplo, pé de coelho para dar sorte? Olho grego contra mal-olhado. E não sei o que contra... E aí a pessoa parece um chaveiro ambulante. Porque tanto penduricalho, cada uma para uma coisa diferente. Aí na casa tem o tal do... Apanhador de sonhos. Hã? Apanhador de sonhos. Apanhador de sonhos. Ou se não, tem um Feng Shui. Você já ouviu falar de Feng Shui? Acho que é Feng Shui, não sei se a pronúncia está correta. Mas Feng Shui, que é toda uma ideologia, todo um mecanismo de você... Hã? Um arranjo. Um arranjo de cores, de mobília. E aí você puxa a cadeira e fala, não, puxa essa cadeira, não, essa cadeira tem que ficar aí. Mas por que não? Porque se a cadeira não estiver aí e tal, não sei o que, blá, blá, blá. Nada disso protege. A única coisa que protege, a única coisa que fortalece é o Senhor. Deus. Ele ou nele nós temos garantia de proteção. Ah, Diego, mas você está falando isso para mim que eu sou cristão. Você está falando isso na igreja. Você tinha que falar isso para o mundo. Porque na igreja é natural, é normal que a gente entenda que somente em Deus nós temos proteção. Então, deveria ser. Não estou falando dessa igreja específica. Estou falando da igreja de Cristo como um todo. Deveria ser. Tecnicamente, teoricamente, todo cristão deveria ter certeza, e não só ter certeza, mas praticar, de que garantia de proteção somente em Deus. Certo? Parece chover no molhado. Pois é, mas hoje, 2025, a gente precisa chover no molhado. Porque tem muito crente que confia a sua proteção espiritual em outras coisas. Em copo, em flor, em pessoas, em adereços, em penduricários, em outras coisas. Infelizmente, tem. Então, nós precisamos deixar claro que, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Somente Deus tem poder para garantir segurança. Somente Deus pode garantir segurança. Obviamente, tanto física, mas principalmente espiritual. E aí Paulo continua falando assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Terceira lição que nós aprendemos. Paulo diz, olha, se você quer garantir proteção, se você quer garantir segurança espiritual, você precisa, veja que aqui é uma ordem, aqui está um imperativo, aqui não está no por favor, se você quiser, olha, é uma opção, certo? O verbo aqui, revesti-vos, é um verbo no imperativo. Tô certo ou tô errado? Certo. Tô certo. Então Paulo ele é imperativo em dizer, olha, se você quer proteção, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então isso corrobora o que eu falei anteriormente de que a proteção divina, a promessa de proteção divina, ela não é uma proteção automática. Que você aceita Jesus e nesse momento uma aura, um campo de força gravitacional cobre a sua vida e a partir desse momento até a sua morte física você está 100% seguro e protegido de qualquer coisa que aconteça. Não. A promessa de proteção existe, ela foi entregue, mas ela tem uma condição. Que condição é essa? Primeiro, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo. Segundo, qual é a segunda condição? Nós temos que nos revestir de toda a armadura. Veja que Paulo diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Não é das partes que me cabem. Não é das partes que eu julgo mais importante. Não, eu acho importante usar o capacete da salvação, porque a cabeça, né? Não, também acho importante a couraça da justiça, porque se alguma coisa atingir o meu coração, e a gente vai ver o que significa a couraça, porque, qual o significado da couraça da justiça. Então a couraça é impossível. Agora o pé, não, o pé não tem problema. Se machucar o pé, alguém me carrega. O pé não precisa tanto. Os cintos, né? O cinto da verdade, eu acho que já tem a couraça, eu acho que o cinto talvez seja um pouco demais, acho que Paulo deu uma exagerada aí. Vai ficar muito pesado, fazer igual Davi, né? Tem muita gente, é interessante como que o ser humano, ele tem uma capacidade incrível de distorcer coisas, né? Ou de pegar exemplos errados. Veja bem, todos aqui somos pais. Seu filho alguma vez chegou em casa e falou assim, pai, quero estudar, porque o meu amigo da escola estuda.
É sempre ao contrário, ele sempre quer fazer alguma coisa errada, porque um amigo dele fez coisa errada. E nós somos assim como cristãos. A gente olha Efésios capítulo 6, versículo 11, onde Paulo diz, revestivos de toda a armadura de Deus, mas aí a gente vai lá para Samuel e a gente fala assim, não, mas Davi deixou a armadura de lado. Quando ele foi enfrentar o gigante Golias, que Saul deu a sua armadura para Davi, Davi colocou, achou pesada. O que Davi fez? Olha só, não posso andar com essa armadura. Então ele tirou a armadura, pegou só uma pedrinha e foi valente. E nós temos que ser valentes como Davi. Então eu não preciso da armadura de Deus. Não, aí você está sendo ignorante. Aí está sendo infantil. Nós temos que ver que são situações completamente diferentes. Davi, ele deixou a armadura e pegou somente a pedra, por quê? Porque ele não foi na sua força. Ele foi na força do Senhor. A mensagem que essa passagem de Davi, ou que essa situação de Davi, esse ato de Davi passa, não é que ele não precisa de armadura, mas sim que o que é uma armadura diante de Deus. Não seria a armadura do rei Saul, a armadura pesada, que o protegeria ou que garantiria a sua vitória diante de um filisteu, diante de Golias. Mas sim a força de Deus estava com ele. Isso é uma coisa. Outra coisa é o apóstolo Paulo nos fala, olha, se você quer proteção, revista-se de toda a armadura de Deus. E a gente fala assim, não, eu não preciso de toda a armadura. Paulo aqui está exagerando. Paulo não tinha nada para fazer, eu tenho 2 filhos para cuidar, eu tenho trabalho, eu estudo. Se eu for vestir a armadura, não dá, não consigo. Não sejamos ignorantes quanto a isso. Então, a promessa de proteção divina, ela existe, a proteção espiritual é garantida, mas ela tem uma condição, nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Meu irmão, que armadura é essa? Ou por que eu preciso, antes, por que eu preciso de toda a armadura? Me revestir de toda a armadura. Paulo continua explicando, porque ele diz assim no versículo 11, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Veja que a armadura não é somente para proteger uma investida, mas sim para estar firme. Tem uma diferença. Você numa batalha, numa guerra, você tem várias batalhas. Não adianta numa guerra, vamos supor com 10 batalhas, você conseguir resistir uma batalha. Tem outras 9 para você resistir. Então, é importante para o cristão entender que nós precisamos, e 2 Coríntios, Paulo fala isso, nós vamos ler. Paulo fala que nós temos que estar firmes, constantes. A Bíblia fala o tempo inteiro sobre constância, sobre firmeza. Tem muito cristão que ele vive de alto e baixo. Uma hora ele está muito bem, outra hora ele está muito mal. Uma hora ele está próximo de Deus, outra hora ele está longe de Deus. Uma hora ele está firme, você conversa com ele, você fica animado porque ele está firme e tal, não sei o quê. Aí no dia seguinte você liga para ele, crente que ele está firme, ele está depressivo, para baixo. Ou seja, inconstante, altos e baixos, igual batimento cardíaco, né? Gráfico de batimento cardíaco. A Bíblia fala o tempo inteiro em quê? Constância, firmeza. É muito bom você estar um dia mal, outro dia ruim, depois você está mal de novo. Bom, de um certo ponto de vista, é melhor você estar mal. É bem mal, bem mal, bem mal, do que você ficar só mal. Então, não é de tudo ruim, mas não te mostra a constância. No dia que você estiver bem, você está seguro, você está protegido. Se o inimigo vier te abater com alguma coisa, você está, opa, firme. Mas aí, o inimigo é inteligente. Ele é astuto. Ele vai esperar o dia que você está mal. Ele não vai te atingir no dia que você está bom. Quando um exército vai atingir outro, quando um país ou um povo vai invadir outro povo, o exército vai invadir alguma instalação militar, ele não vai invadir pelo portão da frente. Ele vai procurar uma brecha, ele vai procurar uma falha, ele vai procurar um dia mau para poder invadir, para poder atacar. Então é preocupante, ou um cristão ele deveria ficar preocupado se ele é um cristão de altos e baixos. Nós vemos o povo de Israel com altos e baixos. E nós vemos a conclusão que aconteceu, que se deu na vida do povo de Israel. Qual foi o resultado dessa inconstância do povo de Israel? Então veja que a Bíblia fala o tempo inteiro de constância, de firmeza. Por isso nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus. Versículo 12, Paulo diz, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E aí aqui tem uma coisa que, é claro,
não estou falando sério, mas se a gente pudesse incluir alguma coisa na Bíblia, a gente poderia incluir no final do versículo 12, 2 pontos, contra nós mesmos, ou ponto e vírgula, contra nós mesmos. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas acham que a proteção espiritual é somente contra a proteção espiritual do maligno. Ou muitas pessoas acham que a armadura de Deus, por conta do versículo 12, entende que a armadura de Deus ela é uma proteção que Deus nos dá contra as investidas de Satanás. Só que quando nós estudamos a Bíblia, e a gente fala sobre discernimento de espíritos, por exemplo, a gente vê que o discernimento de espírito ele fala sobre discernir o espírito de Deus, mas qual? O espírito do homem e o espírito do mundo. O espírito de Satanás, o espírito imundo e o espírito do homem. Então, quando a Bíblia fala de proteção espiritual, quando Paulo, em Efésios capítulo 6, fala sobre a armadura de Deus, a qual nós devemos nos revestir de toda ela, para que nós estejamos protegidos das hostes espirituais, é para nos protegermos. Claro que nós não precisamos nos proteger do Espírito Santo, mas é para nós nos protegermos tanto do espírito imundo, do espírito maligno, de Satanás, das hostes espirituais, dos principados, das potestades, mas também nos protegermos de nós mesmos. Mas Diego, como assim, Diego? Como que eu vou me proteger de mim mesmo? Não faz sentido isso. Porque eu sou salvo. Porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Então não precisa me proteger de mim. Precisa. Precisa porque a palavra de Deus nos diz que nós já nascemos em pecado, que nós temos uma natureza pecaminosa. Nós, como cristãos, como salvos, como remidos, como justificados perante Deus, nós podemos não ser mais escravos do pecado, mas a natureza pecaminosa continua. Então, sim, eu preciso me proteger de mim mesmo, de uma automutilação. Na medicina, uma doença autoimune. O que é uma doença autoimune? É quando o seu corpo produz anticorpos contra o seu próprio corpo. Então, no sentido espiritual, sim, nós precisamos nos proteger de nós mesmos. Como o apóstolo Paulo diz, o que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero fazer, isso eu faço. Paulo não precisava se proteger de si mesmo? Somos nós, por acaso, melhores do que Paulo, para não precisarmos nos proteger de nós mesmos? Ah, Diego, mas quando a gente lê a palavra de Deus, Jesus falando com Nicodemos, ele fala que nós nascemos de novo. Então, se eu nascer de novo, então agora eu tenho um novo coração, então eu não preciso. Não, o coração ainda é enganoso. Também pela carne ali, às vezes muitas pessoas quando vão, muitas não, mas algumas às vezes por ignorância na interpretação de um outro texto, pode acabar pregando, por exemplo, uma heresia. Se a pessoa não consegue discernir aquilo que não tem nem o mínimo entendimento espiritual. Como que vai ser? Como tragato por ela. Né? Se eu não tenho a espada da verdade, o que é a espada? Não é a palavra de Deus? Se eu não tenho calçado as sandálias da preparação do Evangelho, o que é isso? Preparação, conhecimento. Está preparado com o Evangelho. O que alguém me falar, eu vou aceitar. Ou até eu mesmo, que vou ler uma passagem, vou interpretar de uma forma, mas se eu estiver calçado a preparação do Evangelho, se eu estiver com a espada empunhada, o que vai acontecer? Não, peraí, falei errado aqui, entendi errado, deixa eu ler de novo. Não, acho que eu estou sendo meio influenciado aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos ler amanhã de novo com cabeça fria? Vamos ler amanhã de novo? Ou vamos ler daqui a uma semana quando esse problema passar? Quando essa tribulação passar? Aí a gente lê de novo e vê se é isso mesmo? Sim, nós nos enganamos. A palavra diz que o coração do homem é enganoso. Então a armadura de Deus, ela serve também e principalmente para nos protegermos de nós mesmos. Nós somos, muitas das vezes, o nosso maior inimigo. A gente coloca a culpa em Satanás e Satanás está falando assim, Deus, olha só, não tenho nada a ver com a história. Eu não fiz nada. E Deus fala assim, é verdade, eu estou vendo que você não fez nada. O problema é ele, o problema é ela. Mas o Espírito Santo já foi lá falar com ele, mas ele não quer saber. Nós precisamos ter isso em mente. Então o versículo 12 termina dessa maneira. O versículo 13 diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Veja aqui de novo, Paulo diz, toda a armadura de Deus. Em 3 versículos, 11, 12 e 13, Paulo repete toda 2 vezes. Meu irmão, nada que está na Bíblia por acaso. Pode ter certeza
que se Paulo pudesse economizar palavras, ele economizaria palavras. Mas pela doutrina da inspiração plenária da Bíblia, a inspiração verbal da Bíblia, a inspiração total da Bíblia, a inspiração divina da Bíblia, nós entendemos que se Paulo gastou tinta de caneta para escrever toda 2 vezes, é porque tem que ser toda. Senão ele não escrevia 2 vezes. Então o versículo 13 começa dizendo, portanto, ou seja, dado tudo isso que a armadura vai te proteger, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. A armadura é para proteger no dia mau. No dia bom, você não precisa de armadura. No dia que você está bem, saudável, você toma remédio? Você toma remédio quando? Quando você está mal. Quando que você se protege? Alguém aqui está usando máscara? Quanto tempo que a gente não usa máscara? Alguns bons anos. Por quê? Porque não tem mais perigo, teoricamente. Dizem. Então não precisa usar máscara. Mas quando a proteção era necessária, quando o dia mau estava presente, a gente precisava usar proteção, precisava usar máscara. Então a armadura é justamente para o dia mau. Ah, Diego, mas eu estou no dia bom. Então não precisa usar armadura. Sim, mas como você vai ficar firme quando vier um dia mau? Não adianta você só usar armadura no dia mau. Ah, hoje está mal, bota a armadura. Hoje está bom, tira a armadura. Bota o tiro, bota o tiro, bota o tiro. Não vai dar certo. Um dia tu vai esquecer. Aí vai vir um dia mau. Porque o dia mau sempre vem quando você não está protegido. O dia mau, ele sempre acontece quando você não está protegido. O dia mau vem com cara de dia bom. Vem com cara de dia bom. Você quer ver um exemplo muito prático e cotidiano para a gente entender isso? Seguro. Seguro você paga para não usar. Não é isso que diz? Seguro de responsabilidade individual. É o liability, aqui na Alemanha. Aí você fala assim, eu pago todo mês acho que 5 euros. Você fala assim, caramba, 5 euros todo mês. Aí você fecha o final do ano e você fala assim, poxa, gastei 60 euros. Que para muitas pessoas falam, ah, 60 euros não é nada. Ah, 60 euros. É dinheiro, trabalhei para ganhar 60 euros. Aí você fala assim, caramba, 60 euros por ano. Não aconteceu nada. Meus filhos estão grandes já, obedecem, a gente nem... Ah, quer saber? Vou cancelar esse seguro. No dia seguinte vai acontecer alguma coisa que se você tivesse o seguro, você estava coberto. No Brasil, não, aqui é obrigatório. No Brasil não é obrigatório seguro de carro. Aí você vai e junta dinheiro para comprar o carro. Aí você compra o carro. Aí você fala assim, poxa, e agora? Tem que colocar seguro. Mas aí ou você coloca seguro ou você bota gasolina. Então você vai falar assim, ah, não precisa de seguro não. Eu vou dirigir certinho. Saiu com o carro, você bate com o carro, alguém bate em você, não tem seguro. Seguro, você paga para não usar. Volta e meia essa discussão com meu pai. Plano de saúde. Ah, porque o plano de saúde está muito caro e tal. Não, vou deixar o plano de saúde para lá. Eu falo, pai, pode ter certeza. O dia que o senhor cancelar o plano de saúde, no dia seguinte o senhor bate no hospital. Porque é assim que acontece. É a famosa lei de Murphy. Então, seguro, você paga para não usar. A armadura de Deus, você não pode usar somente no dia mau. Porque você está tudo bem, sem armadura, feliz e contente. De repente vai vir um dia mau se mostrando um dia bom. Ele vai começar com um dia bom. Ele não vai falar assim, olha, eu sou o dia mau. Amanhã eu vou vir sobre a sua vida. Então se prepare e vista a sua armadura. Não é assim que acontece. Ele vem como um dia bem, como um dia bom, e no meio do dia ele se aparece como mal. E você pega desprevenido. Então é por isso que no versículo 13, Paulo diz, mais uma vez, tomai toda a armadura de Deus. Por que toda a armadura? Para que eu possa resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firme. A armadura de Deus é para que nós estejamos firmes, constantes. Pode ver, o crente que fica de altos e baixos é o crente que não tem toda a armadura. Porque a palavra de Deus diz que quando nós estamos revestidos de toda a armadura, nós somos firmes. Como um crente, como um cristão, busque ser firme. É importante que nós sejamos firmes. Por vários motivos. Como eu falei, a Bíblia todo o tempo ela fala sobre firmeza. A Bíblia todo o tempo fala sobre constância. Por quê? Porque nós não conhecemos o dia de amanhã. Lá em Tiago, a palavra de Deus diz, o que vocês fazem, não com essas palavras, mas por que vocês fazem planos? Vocês conhecem o dia de amanhã?
que você fala, eu vou fazer e vou acontecer? Ao invés disso, vocês deveriam falar, se Deus quiser, se o Senhor quiser, então farei, então acontecerei. Nós não conhecemos o dia de amanhã. Então tem que buscar ser firme, todos os dias. A comparação que eu gosto de fazer é a mesma comparação de um viciado numa clínica de reabilitação. Poxa, Diego, mas você está falando que eu sou um viciado? Seja qual seja o seu vício? Não estou falando que você é um viciado, obviamente. Mas a comparação de estar firme, constante, vestido da armadura de Deus, eu pessoalmente faço a mesma comparação de um viciado numa clínica de reabilitação. Se você for visitar uma clínica de reabilitação, droga, álcool, jogo, rede social, tem, por incrível que pareça, bom, não é tão incrível assim, mas existem clínicas de reabilitação para viciados em redes sociais. Jogos eletrônicos, enfim, aposta, uma clínica de reabilitação, uma pessoa que tem um vício e procura uma ajuda profissional para se livrar daquele vício. Você vai ver que todos os dias eles têm um ritual e eles tratam o vício deles como eu venci ontem, preciso vencer hoje. Por mais que essa pessoa já esteja nessa clínica de reabilitação há uma semana, há um mês, há um ano, se ela realmente tiver consciência do vício dela, pode perguntar a ela. Ela vai te falar, olha, eu venci ontem, eu preciso vencer hoje. Firmeza, constância. Ela não pensa, estou aqui há um mês, estou aqui há um ano e já venci, agora eu estou tranquilo. Não, todo dia é uma batalha, todo dia é uma dificuldade, todo dia é um passo que ela tem que dar para vencer o vício dela. Nós, como cristãos, se aplica a mesma ideia. Nós temos que ser firmes e todo dia vencermos nossa própria carne, vencermos o pecado. É todo dia. Não adianta eu olhar para trás e falar assim, poxa, há 39 anos eu venço o pecado. Já sei como vencer o pecado. Amanhã eu vou cair em pecado. Ou amanhã eu vou me dar mal. Porque não interessa o que passou, interessa o que vai vir. Mas também não interessa daqui a uma semana, daqui a um mês. Interessa só hoje. Eu planto hoje para colher amanhã. Planto hoje para colher amanhã. Planto hoje para colher amanhã. Não adianta eu plantar hoje para colher daqui a um mês. Não adianta. Constância, firmeza. Então veja, mais uma vez, Paulo ele fala, tomai toda a armadura de Deus. Para quê? Para você ficar firme. Busque ser um cristão firme, constante perante Deus. Porque se você for um cristão inconstante, ou seja, um dia você está bem, outro dia você está mal, um dia você está bem, outro dia você está mal, vai que Jesus volta no dia que você está mal. Não adianta nada. Lembra da parábola das 10 virgens? Eram 10 virgens. Eram 10 noivas. Eram 10 com azeite. Mas 5 estavam mal naquele dia. Quando o noivo veio, ele só levou as 5 que estavam boas. Vai que no dia que você está mal, você morre. Poxa, Diego, está desejando a minha morte? Não, mas é uma coisa que vai acontecer. É natural que o homem morra. Vai que no dia que você está mal, é exatamente o dia que Deus escolheu para você morrer. E aí, a culpa é dele que escolheu o dia errado? Ou a culpa é minha que não me revesti de toda a armadura de Deus para que eu pudesse estar firme no dia mau? Diga. Não, eu queria falar, tu falou das virgens, porque tem dia que tu procura mais, no modo geral, tem dia que o cidadão procura mais, tem dia que procura menos, quando deveria saber a constância. Pois é. Eu sugiro mesmo no verso. Então, constância, firmeza. Ah, então quer dizer que eu nem posso procurar muito e procurar pouco? Não, procura muito o tempo inteiro. A Bíblia diz para nós procurarmos estarmos meio cheios. Em quarto, ela fala para nós procurarmos estarmos o quê? Cheios. Procurai-vos estar cheios. Revesti-vos de toda. É muito interessante como que nós cristãos, ou não nós cristãos, mas alguns cristãos, uma parte dos cristãos, eles aceitam um Deus poderoso, mas tratam esse mesmo Deus poderoso como um Deus mesquinho. Como assim, Diego? Olha que interessante. A gente aceita um Deus poderoso,
A gente vende esse Deus como um Deus poderoso, mas a gente se relaciona com ele como se fosse um Deus mesquinho. Um Deus que está confortável com um quarto, com metade, com só um pouquinho. Se ele é poderoso, se ele é santo, se ele é absoluto, então é tudo. É a mesma coisa que você, por exemplo, sei lá, você é filho de alguém muito rico, ou você, o seu patrão chega para você e fala assim, olha, eu tenho aqui um orçamento para te dar um salário de 1 milhão de euros por mês. Aí você fala assim, não, 1 milhão é muito, peraí, não, me dá só 100 mil, só tá bom. Aí o cara fala, não, mas só, eu tenho aqui 1 milhão para te dar. Não, mas 1 milhão é muita coisa. Não, muito não, tem nem onde guardar 1 milhão. Não, me dá 100 que tá bom. A gente faz isso com Deus. Deus fala assim, olha, eu enviei o meu filho, o meu espírito, para ser derramado sobre vocês. Não, peraí, derramado não. Não, cheio é muita coisa, é muito pesado. Não consigo não. Me dá só uma parte. Me dá só domingo. Domingo tá bom. Mas quarta-feira não dá. Como que eu vou ser cheio do Espírito Santo quarta-feira? Não, quarta-feira eu tenho academia, quarta-feira eu tenho futebol, terça-feira eu tenho um encontro com não sei quem. Não, só domingo tá bom. Você está limitando Deus. Claro que ninguém pode limitar Deus, mas no seu relacionamento com Ele, você está limitando a Ele. É como se Ele falasse assim, olha, eu quero estar com você, porque quando Jesus ele ressuscita, antes dele subir aos céus, o que ele fala para os discípulos? Enviarei um Consolador que estará com vocês semanalmente. Não é isso que ele fala? O que ele fala? Estará com vocês todos os dias. Até a consumação do céu. Mas aí na nossa inconstância a gente fala assim, não, mas todo dia é muito. Eu não fico todo dia nem com a minha mulher. Não, 2 vezes por semana tá bom, Deus. Espírito Santo 2 vezes por semana, contadinho ali, de 9 a meio-dia, tá resolvido. Nós limitamos a ação de Deus na nossa vida. Então Paulo, ele diz que nós precisamos de toda a armadura. Veja bem, é uma condição, toda a armadura para estarmos firmes. Só está firme quem tem toda a armadura. Aí, Diego, mas eu esqueci uma parte da armadura. Infelizmente, você não está firme. Infelizmente. É o calcanhar de Aquiles. Sabe a história do calcanhar de Aquiles? O ditado tem uma história. Porque na mitologia grega, Aquiles era um excelente guerreiro, tudo protegido, mas ele foi para a guerra e o calcanhar dele, calcanhar de Aquiles, estava desprotegido. E um camarada, muito do mirolha, acertou uma flecha no calcanhar do amigo. E o amigo morreu. Então, para nós estarmos firmes, nós precisamos de toda a armadura. Diego, você está repetindo isso 1 milhão de vezes. Eu quero saber qual é o raio da tal armadura. Vindo para a igreja, eu esqueci da armadura. Qual é a armadura de Deus? Bom, do verso 14 ao verso 17, Paulo ele lista qual é essa armadura. A primeira coisa que ele fala é: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. O primeiro item da armadura do cristão, veja bem, recapitulando, Deus dá para os seus filhos a promessa da proteção divina. Proteção contra quem ou contra quem? Proteção contra o mundo, proteção física, mas proteção espiritual. Tanto contra os espíritos malignos, quanto contra o espírito do próprio homem. E o primeiro item, só que para ter essa proteção, você precisa se vestir de toda a armadura. E o primeiro item dessa armadura é cingir os vossos lombos. Lombo é isso aqui. Cintura. Essa parte aqui. Nosso lombo com a verdade. Não tem como você estar protegido, você estar firme com mentira. Não tem como. A verdade é o pilar. Se não tem verdade, você não vai ter nenhum resto. Você não vai ter mais nada. Então, um cristão que vive na mentira, o cristão que fala mentira, o cristão que alimenta mentira, veja que eu falo, vive, fala e alimenta. São 3 coisas diferentes. Eu posso viver na mentira, mas não falar mentira. Não, eu não falo mentira, não. Se me ligar e eu não quiser falar, eu falo logo. Olha só, não quero falar contigo, não. Liga o telefone e liga amanhã. Não tem esse negócio de, meu pai tá ocupado, minha mãe tá... Não, eu não falo mentira, mas vive na mentira. Não adianta. Não, eu não vivo na mentira, não. Não falo mentira,
não vivo mentira, eu só falo a verdade, se começar de muita coisa eu caio fora, mas alimenta a mentira. Quando alguém vem contar a mentira, fala, vamos orar, né? Quando alguém vem contar a fofoca, fala, pois é. Ó, pastor, não queria falar não, entendeu? Mas me disseram, e aí eu tô falando pro senhor, tá alimentando a fofoca. Tá alimentando a mentira. Fofoca é o quê? Mentira. Ah, não, Diego, fofoca não é mentira. Fofoca é uma verdade passada pra frente. Não, fofoca é mentira. É mentira, é intriga. É mentira do mesmo jeito. É que a gente acha que mentira na Bíblia, é só eu chegar e falar assim, olha, esse microfone ele é amarelo, ele é branco. Ah, o Diego está mentindo, ele está falando que o microfone é branco, mas o microfone é preto. Isso é um tipo de mentira. Vai estudar mentira na Bíblia para você ver o que é mentira. Mas, de novo, na nossa vida, nós somos ensinados, somos induzidos, nós aprendemos que mentira é quando você fala uma coisa que não é verdade. Bom, de maneira geral, sim. Mas existem vários tipos de mentira. Como eu falei, existe o viver na mentira, existe o falar a mentira e existe o alimentar a mentira. Tudo é mentira. Um cristão que quer ser firme, um cristão que quer estar protegido, ele precisa vestir toda a armadura, como Paulo diz. E o primeiro item é cingir os lombos com a verdade. Você já pediu ao Espírito Santo para te ajudar com isso? Você cinge os seus lombos com a verdade todos os dias? Ou será que eu só cinjo o meu lombo com a verdade no domingo quando eu venho para a igreja? Ou no trabalho, porque o ambiente é meio caótico, então eu tenho que ter a verdade, porque lá cingir os lombos com a verdade. Tem muito cristão que vive em mentira, ou alimenta mentira, ou fala mentira, gosta da mentira. Ele não está protegido. Ele não vai estar firme. Depois da lombos com a verdade, Paulo diz sobre tendo investida a couraça da justiça. Enquanto o lombo é essa região aqui, né? Isso aqui é o lombo, cintura, meio da coxa. A couraça, ela vem da cintura até o peito. É a parte do peitoral, né? Uma couraça. O que é uma couraça? Não é essa parte aqui assim? A couraça do cavaleiro. É essa parte aqui. Aí eu pergunto para vocês. A couraça, ela protege majoritariamente o quê? Coração. Coração. A couraça não é para proteger o diafragma. Não é para proteger o peito. É para proteger o coração. Ou seja, além de ter os meus lombos cingidos com a verdade, eu preciso proteger o meu coração. Lembra que eu falei que a proteção espiritual oferecida por Deus é tanto quanto o espírito imundo, maligno, mas também quanto o espírito do homem? A armadura de Deus é para me proteger de mim mesmo. Parece estranho, né? Porque eu estou vestindo uma couraça, é para que algo externo não me atinja. Mas quando Paulo fala de vestir a couraça da justiça, ele está falando, olha, proteja o seu coração da injustiça. Mas injustiça de quê, Diego? Proteja o seu coração da sua personalidade. Proteja o seu coração do seu temperamento. Proteja o seu coração da sua vontade. Todos nós somos humanos. Cada um tem a sua personalidade. Certamente a sua personalidade é diferente da minha. Pode ser parecida em alguns aspectos, mas, de maneira geral, ela é diferente. Cada um tem o seu temperamento. Como eu vou estar firme e protegido no dia mau, se eu deixo o meu temperamento me auto-sabotar? Se eu deixo a minha personalidade me auto-sabotar? Se eu deixo a minha vontade sobressair sobre a vontade do meu espírito? Então, eu já citei o que Paulo diz. O que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero fazer, eu faço. Tá faltando o coração da justiça. Não estou falando que faltava em Paulo a coração da justiça, não, tá? Estou falando que aquele que vive isso está precisando vestir a coraça da justiça. Proteger o seu coração. Proteger o seu coração dos dardos inflamados do inimigo, ou seja, quando alguém falar algo que, teoricamente, ou que está destinado a vir no meu coração e magoar o meu coração, e estragar o meu coração,
né? Tô firme, animado na igreja, né? Com o irmão William, pô, o cara é meu amigo, o cara é meu parceiro, a gente toca junto e tal, não sei o quê. Aí vem um amigo, né? Um abençoado, né? Um querido, fala assim, ó, irmão William falou que o cara desafinado, mano. Aí aquilo bate no coração e fala, poxa, mas eu confiava tanto no irmão William. Eu pedi tanto para ele me dar um feedback se eu estava desafinado ou não. Ele não falou nada. Com a couraça da justiça, protegendo o coração, com os lombos da verdade. Ô, irmão William, que negócio é esse aí que eu sou desafinado? Eu não te pedi para tu me dar um feedback? O que está acontecendo? Pronto, já mata. Com uma tacada só, você mata a mentira e mata o coração magoado. A couraça da justiça é para proteger o nosso coração. Proteger o nosso coração de quê? Da minha própria vontade. Da minha própria personalidade. Do meu próprio temperamento. Para eu não fazer uma coisa que eu não deveria fazer. Veja bem, o Espírito Santo, ele muda o caráter. Mas ele não muda o temperamento. O temperamento quem controla somos nós. Quando nós nos convertemos, se eu tenho um caráter mau, se eu sou um cara trambiqueiro, se eu sou um cara mentiroso, se eu sou um cara que bota intriga, o Espírito Santo, ele muda o meu caráter. Eu era uma coisa, eu era trambiqueiro, eu era um golpista, não sou mais um golpista. Agora, o meu temperamento, o Espírito Santo de Deus não muda. Seria injusto da parte de Deus, seria autoritário da parte de Deus, se ele mudasse o meu temperamento. A minha personalidade, o Espírito Santo de Deus não muda. O que ele faz é me ajudar a controlar o meu temperamento, através do fruto do Espírito. Aí eu posso controlar o meu temperamento. Então, se eu era uma pessoa muito emotiva, que chorava por tudo, que ficava depressivo, aí, com o fruto do Espírito, eu me torno uma pessoa mais, ou menos emotiva, menos frágil. Se eu era uma pessoa, né? Se eu era um Pedro da vida que já saca a espada, já corta e já quer bater, e eu só, se tu olhar pra mim, eu vou te arrebentar e tal, não sei o quê, e tem briga aí, me chama que eu tô chegando e já vou chegar botando o pé na porta. O Espírito Santo de Deus na minha vida, com o fruto do Espírito sendo manifestado na minha vida, uma das qualidades do fruto é o quê? A temperança. Então eu ainda vou continuar me exaltando, só que mais cometido, mais temperado. A couraça da justiça é para me proteger dos ataques do inimigo no meu coração, mas principalmente para proteger o meu coração de mim mesmo, das minhas vontades, do meu temperamento, da minha personalidade. Veja que é uma coisa que poucas pessoas se preocupam. Quando se fala da couraça da justiça, muitas pessoas, a maioria dos crentes, se preocupam em proteger de fora para dentro. Mas não de dentro para fora. Mas nós precisamos proteger de dentro para fora. Porque a nossa natureza é pecaminosa. Amém? Alguma dúvida? Podemos seguir? Versículo 15. E calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Veja bem, parte da armadura de Deus é calçar os sapatos, ou os calçados, ou ter os seus pés calçados na preparação do Evangelho da Paz. Como você vai resistir no dia mal se você não está preparado com o Evangelho? Em outras palavras, como que você vai estar pronto, preparado, firme para resistir o dia mal, se tu não conhece aquilo que tu prega? Se tu não vive aquilo que tu prega? Se você não anda no caminho que você diz que você anda? Calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. É pé, não é pé porque não tinha outro lugar para proteger. É pé porque o pé é para andar. Jesus não diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Se Jesus é o caminho para me levar para o céu, eu tenho que andar no caminho. Não adianta eu conhecer o caminho. Eu tenho que andar no caminho. Eu sei o caminho para ir para a cidade tal. Mas não adianta eu saber o caminho. Saber o caminho vai me fazer chegar até lá? Você sabe o caminho para ir para o Brasil? Eu imagino que todos sabem. Vou pegar um avião, vou fazer uma escala
Frankfurt, Amsterdã, Paris, Londres, Madrid, Lisboa, e de lá vou pegar outro avião para a cidade que eu quero. Todo mundo sabe o caminho. Porque você sabe o caminho, você vai para o Brasil todo mês? Por quê? Porque não adianta saber o caminho. Você tem que ir pelo caminho. Não adianta eu saber que Jesus é o caminho. Eu preciso andar no caminho. Para eu andar no caminho, eu preciso ter os meus pés calçados na preparação do Evangelho da Paz. Como você vai estar preparado? Como que você vai estar pronto para resistir, firme para resistir o dia mal, se você não conhece o Evangelho que você prega? Se você não conhece a Bíblia? Se você não lê a Bíblia? Se você não caminha o caminho que a Bíblia diz para você caminhar? Você não vai conseguir resistir, meu amigo. Você não vai conseguir resistir, meu amigo. De novo, Paulo diz, revesti-vos de toda a armadura. Não adianta eu vestir a couraça, não adianta eu cingir meu lombo, mas não andar no caminho. Não ter os meus pés calçados na preparação do Evangelho. Versículo 16. Tomando sobretudo. Veja bem, muitas pessoas leiam o tomando sobretudo e acham que sobretudo é assim, olha, isso daqui é o mais importante. Não. Tomando sobretudo, porque ele fica na frente de tudo. Ele fica sobre tudo. Para a gente entender isso, a gente precisa entender, ou a gente precisa lembrar, aí a importância da geografia bíblica, por exemplo, que nós estamos estudando no seminário, que nós acabamos de estudar no seminário, nós precisamos entender como que era o escudo romano. Quando Paulo fala aqui no versículo 16, tomando sobretudo o escudo da fé, de que escudo Paulo estava falando? Veja bem, o nosso conceito de escudo hoje, talvez não nosso, todo mundo aqui tem ou mais de 40, ou chegando nos 40, Fred teve 30? 40, passou de 30 a 40. Todo mundo aqui tem 40 anos, então talvez não pra gente. Mas se você chamar uma criança ali dentro e falar assim, qual é a tua referência de escudo? É o escudo do Capitão América. Né? É um escudo redondinho, mais ou menos pequenininho, mas que não cobre tudo. Mas como era o escudo romano? Era grande. Sobretudo, ele cobria tudo. Tomando, sobretudo, o escudo da fé. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos colocar a fé sobre tudo. Nós precisamos colocar a fé na frente de tudo. Nós precisamos colocar a fé cobrindo tudo. Não adianta o lombo, não adianta a couraça, não adianta o pé, se não tiver a fé. Porque se não tiver a fé, quando alguém chegar para mim e falar assim, e esse Deus aí não existe não, cadê? Onde tu fala com ele? Cadê ele? Cadê Deus no terremoto que aconteceu na Tailândia? Ontem, se não me engano. Cadê Deus? Se você não tiver a fé sobre tudo, o escudo da fé sobre tudo, você vai falar, poxa, é verdade, meu. Deus. Tudo bem que o povo lá é idoso e tudo mais, mas certamente tem algum cristão naquela região. Seja passeio, seja residente, cadê Deus? Se nós não tivermos, sobretudo, na nossa frente, o escudo da fé, quando chegar o dia mal, que o nosso coração fala assim, ah, quer saber? Joga tudo pro alto. Chuta o pau da barraca. Esse negócio de igreja aí, mano, isso já deu. Já passou 30 anos na igreja. Tua vida mudou tanto assim? Tu acha que foi tão diferente assim? Ah, cai fora. Dá desculpa pro pastor, diz que precisa de um tempo e não vale a pena não. Cadê a fé? Em quem você crê? No que você crê? Por que você crê? Essa é a palavra mais importante. Em quem você crê? Em Deus. No que você crê? Em Deus. Mas por que você crê? Por que você crê? Você já se perguntou por que você crê? Já fez essa pergunta e respondeu ela sinceramente? Por que eu creio em Deus? É importante você saber a resposta a essa pergunta. Não só para se alguém perguntar para você, mas principalmente para você falar para você mesmo, para você falar para o seu coração enganoso quando chegar o dia mau. Por que eu creio em Deus?
Porque um dia minha mãe me levou para a igreja? Porque quando eu vou para a igreja, eu conheço outras pessoas? Porque quando eu estou sozinho, um irmão me chama para passear? Porque é legal falar que acredita em Deus? Porque é melhor falar que acredita em Deus do que falar que acredita em Allah? Que hoje tem mais perseguição, ou as pessoas torcem o nariz para o muçulmano, então agora eu vou escolher crente. Que há alguns anos atrás as pessoas torciam o nariz para os crentes, para os cristãos. Aí hoje, em alguns lugares, parece que a coisa se inverteu. Você fala que é muçulmano e muçulmano é terrorista. Então não vou ser muçulmano, então você é cristão. Por que você crê em Deus? Você sabe a resposta a essa pergunta? Se você não sabe, eu te convido a pensar sobre isso. Pega uma folha de papel e escreve por que você acredita em Deus. Por que você crê em Deus? Você precisa ter essa resposta no seu coração. Porque quando chegar um dia mau, não importa se você tem a verdade, não importa se você tem a justiça, não importa se você tem a preparação do Evangelho, mas você vai precisar responder o porquê você crê em Deus. Senão, o primeiro sentimento vai ser: joga aquilo pro alto. Vai para um outro lugar que te forneça um socorro, que te forneça um abrigo ainda temporário. Tomando, sobretudo, o escudo da fé. Com o escudo da fé, nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Com o escudo da fé, quando alguém fala alguma coisa de fora para dentro, eu falo assim: opa. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu conheço quem eu tenho crido. Por isso que é importante desenvolver um relacionamento com Deus. Porque aí quando chegar o dado inflamado do maligno, ou quando chegar a sua própria vontade, o seu próprio desejo, o seu próprio espírito pecaminoso e falar assim: joga tudo no poço, fala: não. Eu conheço em quem eu tenho crido. Porque lá atrás ele me ajudou. Porque ele me tirou do Egito. Ele me tirou da escravidão do pecado. Ele me trouxe até aqui. Então não é qualquer coisinha que você vai falar para mim que vai me fazer duvidar, não. Você pode não conhecer. Você pode duvidar, mas eu conheço. Se você quiser, eu te apresento. E te apresento não porque eu ouvi falar, te apresento porque eu conheço. Porque eu falo com ele. Porque eu me relaciono com ele. É diferente quando você fala algo que você vive de quando você fala algo que você ouve. É diferente quando você dá dica de comida, de uma comida que você experimentou, de um lugar que você visitou, de uma atividade que você fez, de quando você fala algo que você ouviu falar. Não, só, eu vi no Instagram que aquele restaurante é bom, mas tu comeu lá? Não comi não. Então não adianta muita coisa. O escudo da fé. E por fim, no versículo 17, ele diz: tomai também, ou seja, olha, não esqueça, toda a armadura de Deus, cinge o lombo com a verdade, bota a couraça da justiça, calça aos pés a preparação do Evangelho, põe sobretudo, põe na frente o escudo da fé. Tomai também, veja bem, não esqueça, eu consigo Paulo falar assim: olha, não esqueça, não ignora, não deixa de lado. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Veja que nos outros itens da armadura, sempre tem uma pausa, né? Então vamos lá. Tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vírgula. E vestindo a couraça da justiça, vírgula. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, ponto e vírgula. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ponto final. Aí vem: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então veja que Paulo, ele coloca o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, junto, numa coisa só. Tem muito crente que usa o capacete da salvação, mas não carrega a espada do Espírito. Não adianta. Tem muito crente que aceitou Jesus como Salvador, mas não sabe manusear a Bíblia. Tu fala para ele assim: abre aí Abacuque. Ih, o culto acaba e o cara não abre Abacuque. Tem muito crente
que vestiu o capacete da salvação, mas tu pedir para ele vir na frente, chamar ele para uma oportunidade e pedir para ele recitar um versículo da Bíblia, ele gagueja mais do que as crianças. É uma coisa só, meu amigo. Paulo diz, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Depois vem uma vírgula. É combo. É igual ao McDonald's. Se tu pedir o quarteirão com queijo sem batata, sai mais caro do que o quarteirão com batata. O preço é feito para você levar o combo. Pedir separado é prejuízo. Usar separado só o capacete ou só a espada é prejuízo. Não vai dar certo. Tem que ser os dois. É combo. Promoção de Deus. Olha que maravilha. Deus é tão bom. Deus é tão bom que ele dá o combo. Promoção de Deus. Pague um e leve dois. Capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí tem muito crente que quer somente a espada. Mas o capacete não. Salvar? Não, Jesus como salvador. Não, isso aí eu decido depois. Vem para a igreja, frequenta escola dominical, frequenta curso de doutrina, faz seminário, conhece a Bíblia do início ao fim. O que tu perguntar, ele responde. Sabe manusear a espada como ninguém. Ih, mas a espada do cara é afiada, meu amigo. Mas corta mais do que vento em pico de monte. Mas quando tu fala com ele sobre salvação, não, ainda tenho que me decidir. Não, vou esperar mais um pouco. Não, deixa eu ver e tal. Não, acho que a decisão está muito apressada, tenho que resolver algumas coisas antes. Não, meu amigo. Capacete da salvação e espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Os dois juntos. Não é separado, não. Só um não adianta. Assim como somente o capacete da salvação não quer dizer nada. Não, eu sou salvo, meu irmão. Eu entreguei minha vida a Jesus. Mas tu conhece a Bíblia? Não, mas eu venho à igreja. Não, vir à igreja não faz mais tua obrigação. Tu conhece a Bíblia? Tu estuda a Bíblia? Tu lê a Bíblia? Você precisa conhecer a Bíblia. Você precisa manusear a espada. Como que você é um soldado sem manusear a espada? Eu volto e meio brinco com outro irmão. Cadê tua Bíblia? E sai depressa com o caso aí. Tu foi pra guerra sem Bíblia? Tu veio pra igreja sem Bíblia? Tu é um soldado e foi pra batalha sem espada? Serve pra quê? A Bíblia é a espada do crente. A Bíblia é a espada do crente. É por isso que eu, pessoalmente, sou contra irmão crente que vem para a igreja e lê a Bíblia no celular. Eu, particularmente, a Bíblia não diz nada contra isso, até porque não existia celular na época de Paulo, na época da Bíblia. Mas eu, pessoalmente, sou contra. Por quê? Porque o celular, tu vai com ele para onde for, mano. Até para o banheiro tu leva o celular. Então tu nunca vai esquecer a Bíblia. Mas não porque você se lembrou de pegar a Bíblia, e sim porque ela está contigo. E sim porque o telefone está contigo todos os dias. Agora, quando você tem uma Bíblia física, que você precisa, na hora de sair, falar assim, aonde está a minha Bíblia? Ir lá, pegar a Bíblia e carregar contigo, psicologicamente, eu entendo que ela traz um outro efeito. Não sou contra ler a Bíblia no telefone. Absolutamente não. Uso muito, inclusive. Em casa eu uso muito. Quando estou preparando alguma mensagem, algum estudo, no seminário eu uso. Por quê? Porque é mais fácil de você pesquisar, você pode marcar, você pode anotar e tudo mais. Quando eu estou aqui pregando, eu uso no tablet, tem o esboço e tem também os versículos. Não estou falando que é errado, que é pecado. O meu ponto é o crente que delega para o telefone a portabilidade da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, não é que ele está levando a espada com ele. É porque a espada já está com ele, faz parte. Mas não porque a espada está com ele porque é natural, porque ele é um guerreiro nato. E sim porque ele arranjou um artefato, uma maneira de nunca esquecer. É igual a pessoa, por exemplo, que coloca a espada, que deixa, por exemplo, a arma no coldre. E aí, quando sai de casa, ela pega o coldre e vai. Ela confia que a arma está ali. Agora, se a arma está boa, se a arma está limpa, se a arma está com munição, aí é outra história. O cristão que só carrega o telefone e a Bíblia está ali, bom, a espada está ali, mas ela está afiada. Se tu carregar a espada contigo, se você usar a espada todos os dias, tu sabe que ela está afiada. E pode ter certeza, se você, hoje não tem mais como isso, mas
No mundo antigo, historiadores, né, a história nos mostra que cada cavaleiro, cada soldado tinha sua própria espada. Eu não usava a espada do Franz, e ele não usava a minha espada. Não porque a minha espada ou a espada dele fosse ruim, mas porque a minha espada é a minha espada. Eu sei como ela corta. Eu sei de que lado ela corta. Eu sei se ela corta mais para cima ou mais para baixo. A pegada da espada já tem a forma da minha mão. A mesma coisa da dele. Então não confia na espada dos outros. Cadê a tua espada? Tu conhece a tua espada? Cadê a tua Bíblia? Tu lê a tua Bíblia? Você consegue achar os versículos na tua Bíblia? É a espada do Espírito. Diga, quer falar uma coisa? Sem contar que com a Bíblia aberta você não corre o risco de cair mensagem do WhatsApp, notificação das coisas nenhuma. Pode tirar. Exatamente. Com a Bíblia aberta, não vai chegar a notificação do Instagram de fulano curtiu isso. Não vai chegar a mensagem do WhatsApp da esposa falando assim, passa no mercado e compra pão. Não vai. A única notificação que vai chegar vai ser do Espírito Santo falando assim, olha, é assim. Vai ser Deus falando no teu coração, olha, é isso que eu quero dizer. É a única notificação que chega. Direto do céu, direto da nuvem. Olha aí que maravilha. Olha como Deus é sábio, né? 2025, Deus coloca os dados na nuvem. E Deus mora onde? Na nuvem. Então vem tudo da nuvem. Olha como Deus é maravilhoso. Então carrega a tua Bíblia, meu irmão. Lê a tua Bíblia. Deixa a tua Bíblia em casa, não. Não deixa a Bíblia aberta no Salmo 91 achando que vai trazer proteção para a sua vida, não. Sabe qual é a diferença entre um cristão que deixa a Bíblia em casa aberta no Salmo 91 e um macumbeiro que usa um olho de boi atrás da porta? Sabe qual é a diferença entre essas duas pessoas? O olho de boi funciona. O olho de boi funciona porque Satanás faz jus ali, pelo menos temporariamente. A Bíblia aberta no Salmo 91 não tem efeito nenhum. O demônio não vai chegar na tua vida e falar assim, ih, não, volta, que a Bíblia está aberta. Não, não vai. O teu coração, a tua vontade, a tua natureza pecaminosa, quando ela quiser te influenciar para fazer algo mal, ela fala, ih, não, para, porque o Salmo 27 o Salmo 23 está aberto ali, o Senhor é meu pastor, eu li. Não vai adiantar nada. O que adianta é o que está no coração. Para isso, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo certo com a proteção espiritual, com a promessa da proteção divina no âmbito espiritual? Bom, Diego, você falou aí sobre proteção espiritual, mas eu quero saber, e a proteção física? E quando os caras me cercam aí na rua, perguntam se eu sou cristão, e o que acontece? Aí a gente vai para o Salmo 91. O Salmo 91 começa falando: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Meu irmão, o mundo está muito perigoso, e guerra, e agora o Trump entrou, e aí agora tem um maluco na Rússia, tem um maluco nos Estados Unidos, e tem maluco em tudo quanto é lado, e como é que eu fico? Te faço uma pergunta. A pergunta que eu te faço é: aonde tu habita? Onde você mora? Onde você reside? Veja bem, Salmo capítulo 91, versículo 1 diz assim: aquela pessoa, aquele indivíduo, aquele crente, aquele cristão que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. O que é Onipotente? Deus Todo-Poderoso. Hã? O Deus Todo-Poderoso. Não, o que é Onipotente? Não quem, o quê? Que tem todo o poder. O que tem todo o poder. Onipotente significa todo o poder. Que poder? Todo. Não, eu sei, eu entendi todo, mas todo qual? Todo. Infinito. Mas todo o quê? Não, todo. Não, Diego, olha só, eu entendi todo, mas todo o quê? Todo, meu amigo. Todo, minha irmã. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, fará o quê? Descansará. Veja bem, aquele cristão que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa na sombra do Todo-Poderoso. Está preocupado por quê? Só tem dois motivos para um cristão estar preocupado com a sua proteção física.
Primeiro, ou ele não habita nos esconderijos do Altíssimo, e ele tem consciência disso. Ele sabe, ele pode dizer que habita, mas ele sabe que não habita. Esse é o primeiro. Ele sabe que ele não habita nos esconderijos do Altíssimo. Segundo, ele é burro. Meu irmão, mas me desculpa a expressão, aí é burro. Veja bem, se eu sei que eu habito no esconderijo do Altíssimo, e a palavra de Deus me garante que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Por que eu me preocupo? Eu sou burro. Eu tenho problemas psíquicos. Eu tenho problema... Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Então eu não confio. Então eu não habito. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Acabou. Se você habita no esconderijo do Altíssimo, você descansa na proteção do Onipotente, do Deus Todo-Poderoso. Não adianta ficar preocupado. Não adianta blindar carro. Não adianta levantar muro na sua casa. Aqui na Alemanha não precisa disso, mas como você conseguiu viver tanto tempo no Rio de Janeiro? Servindo a Deus. Não, né? Diga é brincalhão, né? Como você conseguiu morar tanto tempo no Rio de Janeiro? Servindo a Deus, né? O mais importante você faz, servir a Deus. Mas se eu for na favela, como que foi na favela? Foi. Mas você não ficou com medo? Descanso na sombra do Onipotente. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente eu descanso. Mas pode acontecer? Pode. Mas veja bem, se você, pode entrar, se você habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente, meu irmão, se acontecer alguma coisa, foi porque Deus quis. E se Deus quis, tem um propósito. E se tem um propósito, ele é bom. Que a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Veja bem, não adianta quebrar a cabeça. Não adianta tomar remédio. Não adianta perder noite de sono por causa do mundo que está violento, por causa do mundo que está perigoso, porque tem guerras e rumores de guerras. Eu sempre digo isso, Deus não pega ninguém de surpresa. Se você abre um jornal e você fica com medo, porque eles têm o rumor de uma terceira guerra mundial, uma guerra nuclear que vai destruir o mundo inteiro, me perdoa, você não maneja a espada do Espírito. Porque se você manejasse a espada do Espírito, da armadura lá de Efésios capítulo 6, você ia ler lá em Mateus, no Sermão do Monte, que Jesus fala assim, olha, haverão guerras e rumores de guerras. Haverão terremotos. Haverão catástrofes. Isso vai acontecer. Então, se você se surpreende com isso, o Rio de Janeiro está violento, São Paulo está um absurdo, o Brasil é muito perigoso, não vou a tal lugar. Bom, é claro que eu sei que está tendo uma guerra na faixa de Gaza. Vamos numa festa na faixa de Gaza. Aí também eu estou tentando Satanás. Eu estou tentando a Deus, né? Na tentação de Jesus, Satanás fala assim, olha, se joga daí e dá ordem aos teus anjos. Aí o que Jesus fala para ele? Não tentará do Senhor teu Deus. Então não é porque eu habito no esconderijo do Altíssimo, que a sombra do Onipotente eu descanso, que eu sei que tem uma guerra lá. Não, então eu vou lá. Que nem eu vi essa semana um youtuber muito famoso, que ele foi na Ilha das Cobras. Tem uma ilha no Brasil que é a Ilha das Cobras. É onde fica a cobra mais venenosa do mundo. O cara foi lá fazer um estudo. Irmão, tu tá brincando com a sorte, né? Tu tá tentando a Deus. Não precisa também. Tem algum crente? Tem alguma pessoa para tu evangelizar lá? Não, não tem. Lá só mora cobra. Bom, cobra não vai pro céu, né? Então, deixa as cobras para lá. Então, não tenta teu Deus. Então, eu não vou entrar na favela de carro com o farol alto ligado e o vidro filmado, o carro filmado, rebaixado. Não vou ser recebido com umas boas-vindas, né, bem calorosa. Mas ir lá, visitar a igreja, levar uma cesta básica, fazer um trabalho social, andar na cidade, eu habito no esconderijo do Altíssimo. Se eu habito no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente é o descanso. Não tem lugar melhor para você descansar. Se eu contratar
o Lucas, o Marvin e o pastor para ser meu guarda-costa pessoal, eles são mais fracos do que o onipotente. Para que eu vou gastar meu dinheiro com 3 seguranças? Como que justifica isso? Como que justifica pastores, líderes, contratando segurança armada? Não conhece a Bíblia. Ah, mas ele é pastor. Podia ser o Papa. Aliás, o Papa não conhece a Bíblia, senão ele não orava uma Bíblia. Pode ser quem for. A sombra do onipotente descansará. Quer viver descansado? Quer viver despreocupado? Diego, tu é muito despreocupado. Ih, já ouvi muito isso. Vem cá, tu tem aí um kit de fuga? Kit de fuga pra quê? Não, porque se estourar alguma coisa, dinheiro... Irmão, se estourar alguma coisa... Aí eu peço de Deus, aproveita a oportunidade e já me leva já. Aproveita que tá rolando aí, já me coloca na frente aí. Porque só vai ter desgraça nesse mundo. Kit de fuga? Crente com kit de fuga? Meu kit de fuga é a Bíblia. Meu kit de fuga é Deus, é Jesus. Esse é meu kit de fuga. Porque quando o bicho apertar, não tem dinheiro. Tem uma pessoa que falou assim, mas teu dinheiro fica no banco? Fica. Não, porque eu compro barra de ouro. Mas por que tu compra barra de ouro? Não, porque se tiver um colapso no mercado financeiro mundial, a barra de ouro vai me segurar. Eu falei, não. Mas tu vai conseguir fugir com barra de ouro? Tu vai no mercado e fala assim, olha, quero 1 quilo de arroz, toma aqui a barra de ouro. Então como tu vai fazer? Não adianta. Somente nos esconderijos do Altíssimo. Somente debaixo do Todo-Poderoso nós podemos descansar. Não se preocupa com a violência. Se preocupa em pregar o evangelho para aqueles que trazem violência, isso sim. Mas com a violência, com a instabilidade, com a crise, claro, não seja ignorante. Tenha a sua reserva. Tenha, né? Ah, o mundo financeiro está em crise. Bom, então não coloca tudo no mercado de ações, porque vai cair. Então deixa uma parte das suas reservas financeiras em outros ativos. Mas aí não é uma questão de proteção divina, é uma questão de consciência financeira, no caso, né? Ah, o mercado financeiro, o mercado de trabalho não está tão bom. Temos uma crise. Bom, então não chega atrasado no trabalho. Então faz o seu trabalho como tem que fazer. Não vai dar mole para não ser demitido e ficar desempregado. Agora, fazer disso um medo, viver refém do medo, Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Para nós encerrar, Diego, que proteções a promessa de proteção divina garante para a minha vida? Eu te devolvo com uma pergunta. Você habita no esconderijo do Altíssimo? Depois que você responder essa pergunta para você mesmo, aí a gente sempre conversa. Porque se você falar para mim, não, Diego, eu fiz uma autoavaliação e eu não habito no esconderijo do Altíssimo, a minha resposta vai ser, então volta e procura habitar no esconderijo do Altíssimo. Agora, se você falar para mim assim, não, Diego, eu fiz uma autoavaliação e, de fato, eu habito no esconderijo do Altíssimo, então descansa, meu. Porque Salmo 91, versículo 1 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se acontecer uma guerra mundial, se apertarem o botão vermelho, pode ter certeza que a guerra é a última das suas preocupações. A primeira preocupação é, estou salvo, vou para o céu. Como Paulo diz, morrer para mim é lucro. Morrer para mim significa estar eternamente com Deus. Então, primeiro eu me preocupo com a minha salvação. Primeiro eu me preocupo em estar no esconderijo do Altíssimo. Depois o resto é o resto. De novo, se preocupa sim em pregar o evangelho para aqueles que trazem violência, em pregar o evangelho para aqueles que causam segurança, em orar por essas pessoas. Ora pelo Putin, ora pelo Trump, ora pelo Zelensky, ora por todo mundo. Ah, mas eles não querem. Mas a Bíblia diz, orem pelas autoridades, porque se eles tiverem paz, você também terá paz. Então ora por eles. Agora, se preocupar com o que eles fazem, se preocupar com o que eles comem, eu me preocupo em estar debaixo, de habitar no esconderijo do Altíssimo.